No seculo in popoli fonia senicio, substituindo antiga homofonia. O tono de inflexão da música Ainda bem-vindos ao nosso vídeo, né, de validação. sacra. Hoje nós iremos validar, né, o nosso aluno Murilo, né, aluno 05 do nosso grupo do Spider, 2024. Né. Hoje é a primeira validação, então a gente vai explicar um pouco como funciona o processo, né, e explicar e tentar passar basicamente o que vai acontecer nesse momento. A gente está previsto hoje uma validação da unidade 1, né, do aluno Murilo, deixa eu até botar o nome dele aqui, né, para validar. A gente tem requisitos básicos que foram pedidos no caderno de estudo. A gente não vai fazer correção, a gente não vai pegar e vai fazer avaliação técnica. A gente vai ver se foi cumprido ou não os requisitos dentro do caderno de estudos, né, dentro daquilo que foi pedido, solicitado no caderno de estudos. Né? Então, a nossa validação é basicamente cumprir os requisitos. Né? Os requisitos também podem ser encontrados na, no final da unidade que vocês estão trabalhando. Né? Em todas as unidades tem os requisitos que vão ser avaliados e vão ser verificados pelos tutores. Né? No caso aqui do Murilo, sou eu, né, que estarei fazendo a validação. Né? A primeira coisa que a gente precisa saber, né, dos requisitos é se foi entregue o PDF conforme solicitado de ambientação, né, contendo as comprovações dos itens 1 a 4 da página 13, né, o relatório de comprovação e configuração do diretório. Aí, para isso, a gente vai abrir aqui a parte compartilhada, né? Deixa eu abrir aqui o meu, que estava fechado. Deixa eu abrir. Peço desculpas, deixa eu ver esse fechado. Abrir aqui a pasta da turma, de corporação. A gente já vê aqui o relatório dele, né? O relatório. E aqui tem o relatório, a instalação do Spider, a relação do grupo Telegram, né? Aqui ele não mostrou só a configuração do diretório, mas a gente tem aqui, né? Diretório instalado, o programa está instalado, né? Cadê? A configuração da página do Dropbox, mas ele não mostrou a configuração da rede. Mas tudo bem, a gente entende que está funcionando, está tudo certinho, porque ele tem colocado os arquivos lá. Mas é sempre bom verificar as árvores do diretório para saber se está certinho, se está tudo validado. Entendeu? Para que não haja dificuldade, nenhuma interferência entre a avaliação e o arquivo demandante. Né? Então, para esse requisito, ele está conforme, né? É só a gente, nessa avaliação, a gente vai botar conforme, não conforme. Então, o status aqui é conforme, né? Encontra-se na pasta. Dentro da pasta localizada, o arquivo Spider, né, para ser avaliado, vamos verificar se o arquivo está aqui. O arquivo dele aqui está aqui, né? O arquivo 4724, né? Arquivo 05, que é o dele, né? Do modelo. Então a gente está aqui, o arquivo está conforme, né? Está dentro das regras de nomenclatura, né? O arquivo, né, a gente já até validou o segundo aqui, que está dentro da regra de nomenclatura que foi exigida pelo curso, né? É uma padronização. A gente costuma ver isso muito em ambiente corporativo, né? Uma padronização dos termos, das normas de nomenclatura, né, dos arquivos, e aqui a gente está fazendo, simulando um ambiente corporativo, né, de uma empresa de grande porte, né, onde a gente trabalha de uma área compartilhada, e por isso a necessidade da gente ter a identificação correta dos nossos arquivos. Vamos lá. Agora a gente vai começar a avaliar o arquivo em si. Então, deixa eu só abrir o meu aqui. Deixa eu abrir o arquivo dele. Né? Opa, eu estou com duas versões instaladas. Deixa eu só abrir a versão correta. Eu vou abrir aqui por aqui, tá? Eu já fiz a configuração da pasta, né? A pasta está puxando aqui
né? Vou botar aqui para vocês verem. Minha pasta está puxando lá o diretório de vocês, né? O diretório da árvore do Dropbox. E aqui eu vou abrir, né? Vou usar o arquivo do diretor, né, que eu tenho perfil administrador. E aqui a gente já consegue ver o arquivo do Thiago. Oh, do Murilo, desculpa. E vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que avaliar no nosso arquivo é que se a data de início do projeto está conforme solicitado no caderno de estudo. A data do caderno de estudo pede para que inicie dia 1º de abril de 2022, né? Por fim didático, só para a gente poder trabalhar situações do dia a dia real, né? A gente vai ver isso mais à frente no parte do controle, né? De uma evolução do projeto para a gente chegar numa data bem razoável dentro do projeto que a gente está trabalhando. Vamos lá, então, verificar propriedades. O início do projeto está aqui, primeiro de abril de 2022. Perfeito, né? Então, o arquivo está conforme solicitado, né? Ele está dentro daquilo que a gente esperava, né? Na nomenclatura. E agora a gente vai para os layouts de apresentação, né? Os módulos de apresentação, eles têm a funcionalidade da gente criar visões ou módulos de visualização para facilitar o nosso dia a dia. Esse primeiro módulo é a EAP, a estrutura analítica do projeto, né, por local de obra, né, onde a gente vai ter o código WBS, o nome, anotações, né, as partes de referência, o volume do bloco, a unidade do bloco, o gerente, manager, né, e o risco operacional. Vamos verificar aqui, né? A gente vai abrir aqui, olha só, já percebo que tem algumas alguns layouts que não pertencem, né, ao projeto, né, foram criados de forma aleatória e possivelmente ele não conseguiu excluir, né, porque isso não foi falado, isso não foi apontado, mas a gente vai mostrar como é que faz para a gente ter referência. Né, aqui está certinho, a EAP, o código, né, aqui, Thiago, Murilo, né, eu tenho que lembrar o nome. Murilo, aqui tem que ter cuidado com os códigos. Né? Na página lá, se eu não me engano, na página 32 do livro, mostra nas figuras os códigos. A gente vai ver se na próxima unidade a importância dos códigos, né? Porque vai começar a fazer referência em todas as atividades, em todas as nossas tarefas para agora para diante, né? Até porque vocês vão começar a entender agora também a questão do ambiente corporativo. Nós, nesse curso, estamos simulando uma equipe de trabalho multidisciplinar com várias equipes trabalhando em projetos simultâneos, onde serão avaliados por um portfólio. Né? Mais à frente serão avaliados dentro do portfólio. O Marcos ficou até de fazer uma apresentação ao final dessa unidade, para que vocês comecem a entender como é visto a visão no portfólio, né? Dentro da carteira de projetos do empreendimento. Nesse caso, dentro da nossa carteira de projetos das nossas obras. Né? São vários projetos de construção, né? Cada um com o seu modelo, cada um fazendo da sua modelagem do seu jeito, e a gente vai trazer isso no ambiente corporativo, onde a gente consegue avaliar todos os projetos simultaneamente. E para isso é importante a verificação dos códigos. Né? Esses códigos aqui são muito importantes, até para facilitar o seu dia a dia de trabalho. Né? Quando você precisar, por exemplo, se você precisar procurar uma janela dupla, igual você botou aqui, né? A gente tem dois códigos que a gente não sabe qual é. Aí, se você mandar filtrar, vamos filtrar aqui por janela dupla. Entendeu? Vou botar por janela. Por janela. Né? Vou verificar, mandar filtrar. Não, peraí, eu botei contém. Isso. Contém. Aqui ainda mostrou, mas vai chegar em situações que você vai ter as atividades e não tenha referência, assim, e não tenha assim, o padrão único, né, das atividades, que impede até de você facilitar o seu trabalho no dia a dia. Você vai inserir algum material mais à frente, daqui a pouco, você vai ver que isso é importante, a gente ter que cada atividade tem o seu código único, né, para evitar duplicidade e aqui um código que facilite o entendimento e a avaliação mais à frente de outras coisas. Porque senão depois você se perde naquilo que você está fazendo.
e o livro ele te indica alguns códigos para você fazer. Se eu não me engano, é meu projeto 2022, começa de 5 em 5, as fases são de 5 em 5, né? Aí é 05, meu projeto 2022 05, 010, 015, né? E assim sucessivamente dentro daquela figura lá da página 32, né? Se salvo engano, né? O módulo EAP está correto a estrutura aqui, né? Lembrando sempre que se você quiser, toda vez que você organizar a sua estrutura tal, você salva, porque senão ele não ele não grava, né? Ele não grava a estrutura em cima daquelas modificações que você fez. Então, toda vez que você precisar ajustar o seu layout, é bom você gravar, né? Novamente o layout em cima do corrente, que ele vai só atualizar e vai manter as configurações que você fez, né? Beleza? Agora, desculpa, aproveitando a situação, a gente vai aqui em Viewer, Outer, layouts, né? Você vê que aqui você tem layouts que você não utilizou, ou que você errou por algum motivo, você criou, depois quer apagar, queria fazer de novo, né? E aqui você consegue apagar e fazer de novo, né? Aqui você consegue mudar o nome, por exemplo, vou mudar o nome de construção civil. Vou botar aqui civil, por exemplo. Você consegue editar os layouts que você fez, né? Aí eu volto aqui, já posso ver aqui que eu tenho agora o construção civil, que é eu só fiz a edição lá. Se você quiser apagar também, você pode vir aqui e apagar Viewer, Outer Viewer, Layouts, e apagar ele aqui normalmente, né? Uma funcionalidade interessante que a gente não contempla no livro, mas que agora está disponível na versão de vocês, é dizer aonde que você quer que esse layout apareça. Por exemplo, vamos simular aqui, aqui está tudo habilitado, mas eu vou desabilitar, que foi onde que ele foi criado. E vou criar ele apenas no material, no Gantt, de materiais. Então, esse layout a partir de agora, né, esse layout, vamos lembrar qual é o layout, é o 02 EAP gerencial, ele só vai aparecer para mim no Material Gantt, né, no Gantt de materiais. Então, vamos lá. Então, se eu botar aqui no Gantt de atividade, aquela IAP que a gente criou, aquele módulo de visualização, ele não aparece para mim aqui. Mas agora, se eu vier aqui no Gantt de materiais, vou abrir o Gantt de materiais, né, Material Gantt, abrir o Material Gantt, e se eu procurar, esse layout ele aparece para mim aqui, porque é o único layout que está habilitado no Material Gantt, né? E isso facilita a nossa organização dentro daqueles layouts que a gente vai trabalhar. Pode ser para Gantt de recursos, Gantt de materiais, né? Você vai ver aqui de, na tabela de layout, né? Que você pode escolher aonde ele quer que ele apareça. Por exemplo, se for um layout de auxiliar que você use para preenchimento de recursos, de dados de recursos, você não vai precisar botar ele em todos os seus Gantt, né? Em todas as suas áreas. Você vai botar ele apenas na recurso, né? No formulário de recursos, né? De acordo com o que você precisa, ou no centro de recurso, no Gantt de recurso, né, no período de recurso, na produção de recurso. Depende de onde você vai querer utilizar, mas aí fica ao seu critério escolher aonde você quer colocar aquele layout pode ser um módulo auxiliar de apenas preenchimento, né, que não precisa aparecer para todo mundo aqui, por exemplo, no Gantt de atividade. Então, isso facilita o nosso trabalho e a nossa organização. Por exemplo, eu trabalhava um portfólio, né, que a gente tinha quase 60 layouts. E muitos layouts daqueles eram auxiliares que a gente não precisaria mostrar para todo mundo. Era apenas porque eu tinha que preencher, eu gravava, porque eu tinha que preencher aqueles campos todas as vezes. Então, eu gravava aqueles campos para analisar depois. Então, eu gravava um layout para facilitar meu desenvolvimento. E aí a gente vai ver, igual que vai acontecer aqui no curso, a gente vai criar layouts, mas que nem todo mundo precisa ver, né? Nem que nem todo mundo precisa saber e nem todo mundo não precisa ficar aparecendo para todo mundo aqui. Isso facilita a nossa vida dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Na nossa questão de organização do nosso projeto, né? Mas voltando aqui à nossa validação, a gente vai aqui para a validação, então o módulo 1 está ok. Existe a estrutura EAP risco responsável. Vamos lá.
A estrutura EAP risco responsável. Aqui, nossa estrutura está aqui, no EAP de risco. Ela está aparecendo, né? Uhum, tá, tá. Deixa eu só botar para rodar aqui de novo. Né, vamos lá. Vamos lá, deixa eu só botar para rodar. Deixa eu só botar para atualizar. Update. Deixa eu ver. No. Yes. Ah, tá. Você não tinha atualizado a EAP. Achei isso logo estranho. Mas aqui, sempre que você fizer qualquer inserção, né, de atividades posteriores, né, você precisa vir aqui e atualizar a EAP, né? Senão ela não puxa. Por exemplo, se eu inserir alguma atividade agora, alguma fase em outra EAP, ela vai ficar bagunçada em relação a essa estrutura. E a gente precisa organizar de novo, né? Ou se você botar por organização por campo, você bota lá para organizar novamente. Mas é sempre bom fazer uma organização novamente das estruturas para facilitar. Mas a estrutura está aqui correta, está perfeita, né? Assim, tem aquele errinho, né, só de atualização, mas é uma questão básica, mas a estrutura está aqui, né, está presente. Vamos lá. O módulo 005, né? O módulo 05 ele não consta. Deixa eu até tirar aqui, que eu fiz uma bagunça no seu layout, né? Mas ele não consta aqui, né? Posso até deixar aqui, mas não consta o seu layout 05. Então esse item ele é não conforme, né? Vamos botar aqui, não conforme, ele não encontra-se lá, né? Lembrando que o item do módulo 05 ele precisa abrir na estrutura, né? Na estrutura de risco. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz para ele abra na estrutura de risco? Né? Só para deixar claro aqui, né? Já, porque já vai para a segunda atividade. Toda vez que você salvar ele na estrutura, por exemplo, eu mudei para a estrutura de risco aqui agora, né? Se eu salvar agora aqui o cadastro de risco na estrutura aqui, toda vez que eu abrir ele aqui agora, vou mudar ele para OP, está na estrutura de construção, mudei para o meu cadastro, ele volta para a estrutura de risco porque ele puxa a estrutura que está salva no projeto. Então, assim, lembrando sempre que a gente for trabalhar com módulo, a gente salvar, né, na estrutura que a gente quer visualizar aquele módulo. Porque a gente pode criar outras estruturas, pode criar outros parâmetros que a gente queira ver dentro do nosso projeto para facilitar o nosso dia a dia e aquele módulo vai puxar aquela estrutura que a gente referenciou. Né? Então tem que salvar, né, novamente tem que salvar o Gantt na hora de finalizar, depois que selecionar a estrutura. Beleza? Então é isso. Né? Vamos lá agora para os usuários cadastrados. Né? Diretor, cliente e usuários de equipe. Os usuários, eu vou abrir pelo meu ícone, não está aparecendo aqui. Viewer, risco, group material, Gantt. Só um minutinho que eu cliquei. User field. Então, para os usuários. É, eu me esqueci. Vamos lá. Insert. Aqui o recurso. Complete. Risco. Outro. Vamos lá. Vamos lá validar nossos usuários agora. Né? Outro. Future users. Grupo tá, grupo de trabalho. Tá como grupo de trabalho. Aqui a minha versão era em português, agora a gente está usando a versão em inglês, aí eu me confundi um pouquinho. Mas vamos lá. Né? A gente tem aqui os nossos usuários. O diretor, cliente, Daniel, Jonathan, Lúcia e o usuário de equipe. Né? Estão dentro do que foram pedidos? Sim. Né? Os usuários foram pedidos corretamente. São 6 usuários. Né? Agora nessa versão do livro novo, são 6 usuários. Né? Sendo 3 pessoais e 3 corporativos.
né? Então, os usuários estão conforme solicitado. E existem os perfis cadastrados, né? Os perfis são os acessos que a gente tem dos usuários. Vamos lá de novo. Eu quero os acessos restritos dos usuários, né? E eu tenho aqui o admin, o cliente e o usuário, né? Usuário de equipe, que são os users do projeto. Beleza, os perfis estão feitos, os acessos, tá? Eu não vou verificar os acessos, a validação dos acessos. Eu entendo que aqui vai muito da personalização de cada projeto, então a gente vai verificar, assim, não vou verificar item por item, tá? Porque não interfere muito no nosso planejamento do projeto. Isso interfere no seu dia a dia, na criptografia do seu projeto. Lembrando que esse projeto ele pode ir tanto para a parte web, né? E da mesma forma que você tem a segurança aqui, se eu fechar ele aqui, para mim ele não vai fechar, ele vai abrir de novo, que já está aberto. Mas quando você fecha e ele pede a senha, né? Por exemplo, vou tentar abrir o de outro aluno aqui. Deixa eu pegar esse aqui, pegar aqui do William, né? Ele vai pedir a senha tanto no web quanto no desktop, né? Se você for ver na parte web também, ele vai pedir a senha e ele não vai permitir, né? Vamos botar aqui, ó, botar a senha aqui, vamos botar a senha diferente do que está previsto e ele não aceita se você não tiver, né? Isso é uma funcionalidade que o Spider tem de segurança, né? Lembrando também que a gente também tem outras funcionalidades que vocês podem, né, pesquisar, que é o grupo de trabalho, né, global, que também permite acessos, multi-acessos disciplinares. Isso é uma parada aqui assim, que não está contemplando no livro, mas que é interessante para aqueles que trabalham, principalmente o pessoal que está trabalhando, né, fora do país aí, que estão trabalhando em ambiente corporativo, que precisa, né, fazer uma segurança entre as documentações, respeitando as leis e evitando acessos indevidos aos projetos, né, isso é uma ferramenta aqui que pode facilitar muito, que é o grupo de trabalho global. Né, você pode até selecionar uma lista aqui e incorporar uma lista do Excel, fazer uma incorporação. Né? Lembrando que o Spider ele também te permite todas as importações tanto do projeto em Share quanto em XML, né, que é o Prost e o Primavera, ou até mesmo na tabela do Excel, né, em CSV, você também consegue importar o seu projeto, consegue importar documentos, né? E um campo que foi perguntado para que serve, que era o campo do URL, né? Deixa eu só botar aqui, meu computador está gravando, uma estrutura URL, aqui, URL. O URL serve para referenciar alguma pasta ou documento dentro do arquivo. Né? Vamos botar aqui, por exemplo, eu vou pegar um documento meu, vou botar um documento aqui, livro, botar um livro, qualquer coisa aqui, vou pegar um livro de gerenciamento de projeto aqui, slide, SPU, material SPU. Aqui, quarta edição em inglês. Pronto. Né? Coloquei a referência aqui na minha pasta, dentro dos meus arquivos, e quando eu clicar, ele automaticamente ele vai abrir aquele arquivo que eu coloquei, né? Aqui eu abri um livro do Spider, né? Eu coloquei lá. Isso pode ser para qualquer coisa, para documentos, para fotos, né? Para relatórios visuais que vocês queiram anexar, né? Por exemplo, eu faço muito isso em controle de book, né? De projeto, né? De documentação do projeto. Quando a gente termina, eu salvo a linha do documento que eu preciso, né? Para quando eu precisar mandar para o cliente, ele já clique, né, fica geralmente numa página compartilhada e ele consiga abrir o documento referente àquela situação, aquele evento, né, aquele planejamento ou qualquer outra situação diretamente aqui. Não precisa procurar, não precisa validar muita coisa. Beleza? Eu acho que é isso, né? Falando bastante, a gente já passou um pouco do tempo, era 15 minutos, mas eu acho que a gente comentou bastante coisa, né, em relação a essa primeira unidade. A gente está buscando aqui a primeira unidade é falar sobre escopo, né, sobre EAP e sobre estrutura analítica de projeto, né, para a gente entender e começar a entender as ferramentas, entender os campos, né, entender os layouts, os Gantt,
A gente tem um gancho de atividade, gancho de recursos, gancho de materiais, né, a WBS, né, a OBS, que tivemos problemas com outros alunos que estava em branco, né, o dashboard, né, que a gente vai começar a falar com vocês nas próximas unidades. Então, assim, é interessante vocês futucarem, começarem a mexer, começarem a ler, né, começarem a abrir né, as pastas, aqui as janelas, ver em que serve. Se tiverem dúvidas em situações, né, tem muita coisa que a gente não vai dar tempo, né, de falar com vocês, né, de mostrar como que faz, como que assim está previsto. Mas o que vocês tiverem de dúvida, tragam informações, tragam dúvidas, questionamentos do dia a dia de vocês que vocês queiram implementar e falar assim, pô, não consigo, cara, eu queria fazer isso na minha obra, eu queria fazer isso no meu projeto e não consigo. Como é que eu faço? Como é que a gente faz? A gente vai ver uma solução, né? Às vezes não está no nível que vocês estão pensando, assim, de complexidade. Às vezes é uma coisa muito simples que o Spider faz de mão nas costas, né? E vai ser mais fácil para a gente trabalhar com vocês, né? Apoiando, perguntando, questionando, pedindo novas informações, beleza? Eu acho que é isso, né? A validação do Murilo foi finalizada, aqui os perfis existem, né? Os perfis esquecendo de botar, né? Ele ficou com um item não conforme, né? Isso precisa ser corrigido aqui, ó, módulo 5 para o próximo capítulo, né? É, ficou faltando, né? Deixar aqui anotado, daqui a pouco eu vou fazer a correção e vou enviar lá para validação, beleza? Eu acho que é isso. Até a próxima. Vamos lá, para cima deles lá, mais uma unidade. Segunda unidade aí para bem à frente aí, sobre sequenciamento, sobre estimativa de tempo e cronograma, né? Que a gente tem para frente aí, beleza? Vamos lá, bom trabalho aí. Seculo in to polyphonia senitio substituit